Boa tarde, meus caros. Meu nome é Rodrigo Nobre, eu sou advogado aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo mais um vídeo aí para dar um resumo do que está sendo essa semana aí. E a questão econômica, ela vem apresentando índices que são extremamente complexos, preocupantes, porque, para ter uma ideia, para que os senhores tenham uma ideia, o PIB per capita, né, despencou em menos 4,8%, tá, na maior retração em 24, 25 anos aí. E as famílias brasileiras, elas recuaram seu consumo em 5,5%. O agropecuário cresceu 2%, tá, com soja, o café e milho, mas isso nos traz preocupações porque o poder de consumo das famílias, do cidadão médio, ele está despencando a olhos vistos. Agora mesmo Porto Alegre, ela funciona precariamente, né? O comércio está atuando de maneira quase que clandestina com esses decretos. Felizmente o nosso prefeito aqui, conscientemente, ele é contra essa política de fechamento. Agora, isso aqui, esse quadro econômico sinistro aí que a gente tem, ele se dá não apenas pela pandemia, são as perdas acumuladas também de anos de corrupção, tá? Anos em que nós tivemos aí um partido que saqueou a República, né? E o fato de haver uma pandemia só agrava ainda mais a conjuntura, tá, dos eventos aí, né? O efeito da pandemia, ele, para ter uma ideia, a formação bruta do capital, né, caiu 0,8%. As exportações caíram 1,8% e importações, né, 10%. Isso é muita coisa. Para piorar tudo, as reformas do nosso ministro Paulo Guedes, as reformas no pacote fiscal que ele gostaria de aprovar não estão saindo. Quer dizer, há mais atividade aí nas mãos do governo que não são necessárias, não se justificam. Esse índice elevado de empregados aí do governo, de funcionalismo público, e as privatizações lamentavelmente não estão acontecendo, tá? Em contrapartida aqui, né, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais caiu, tá? O Brasil em 2020 caiu 4,1% no produto interno bruto, tá? E o Rio Grande do Sul aqui, Paraná teve uma queda de 0,9%, Santa Catarina 1,6%, a nossa queda foi de 4,7%. Tá? É uma queda expressiva para o Rio Grande do Sul. Então, é preocupante, é alarmante. Mostra aí que o governo do estado perdeu o controle não apenas sobre a pandemia, mas também sobre a economia. E uma coisa que era previsível, porque os nossos caixas estão zerados desde o tempo do governo Tarso Genro, né? Veio a governadora Ieda resolver um pouco a situação, deu uma administrada, mas por fim, agora com essa gestão do Eduardo Leite, aí, parece que a coisa está totalmente sem controle, porque os índices de contaminação por Covid crescem. Eu particularmente tenho conhecidos e amigos que estão internados, tem familiares de colegas aí que estão em estado grave, e nos resta orar, porque os hospitais de campanha foram desmontados, desmobilizados. Se não fosse o socorro da União, se não fosse o socorro do governo federal e enviar para nós equipamentos de anestesia,
relaxantes musculares, esse tipo de medicamento que é indispensável para o processo de intubação dos acometidos por essa carniça que tomou conta do mundo aí em 2019, nós estaremos agora numa situação ainda pior, né? O Rio Grande do Sul não tem feito seu dever de casa. Nós ainda possuímos muitas empresas que são empresas estatais e paraestatais, e isso cobra o seu custo. O funcionalismo público, os empregados do Estado, eles consomem um aspecto fundamental, como nós já vimos no outro vídeo, né, do que nós percebemos, o que nós conseguimos captar de recursos para mover o Estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui dentro do cenário previsto para esse ano, 2021 se tem sistematicamente revisado para baixo o PIB, o IBRE, é uma projeção de crescimento de 3,6% para 3,2%, que é de 0,5% no primeiro trimestre. Aqui é a previsão para 2021, certamente ela vai se agravar. Não vai seguir esse quadro aqui não. Porque o que nós estamos vendo é que essa carniça que se abateu pelo mundo, isso aí vai longe. Nós já não tínhamos dinheiro em caixa para fazer frente a uma situação de normalidade. Com esse problema se avolumando e crescendo, nós que trabalhamos com uma projeção, já podemos nos preparar aí para um 2022, 2023 de extrema pobreza, porque as contas públicas não fecham, tá? O Estado parece inerte, né? O Rio Grande do Sul, então, o índice de fechamento de empresas aqui no Rio Grande do Sul é elevadíssimo. Segundo o que tem aí no mapa, o índice de fechamentos de empresas aqui no nosso estado, ela foi no Brasil foram 700 mil. São quase 600 mil gaúchos desempregados. Se isso aí continuar nessa atoada, não vai haver ingresso nos cofres públicos de impostos estaduais e municipais. No estado do Rio de Janeiro, uma grande empresa aí do ramo alimentício foi multada 17 milhões de reais. Então, se essa carga tributária, se essa tributação seguir em frente, é só um recado que a gente dá para um eventual investidor estrangeiro. Não põe os pés aqui, porque o Estado vai ter sobretaxar e não vai ter lucro nenhum. Nós estamos espantando investidores. A contrassenso, o preço dos produtos de cesta básica, o básico do gênero alimentício, a carne, ela está subindo. Então nós estamos com uma dissociação entre geração de empresas, de empregos e de divisas, ingresso de valores nos cofres públicos e valores, né, que as pessoas poderiam usar para se alimentar. Então nós estamos à beira de uma crise alimentar dentro do território brasileiro, especialmente dentro do território gaúcho, né? As nossas perdas aqui são elevadíssimas. Solução para isso? Eu vejo só uma. Tá? O senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, corajosamente apresentou o relatório, projeto de lei 2648/2019, tá, de autoria de Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que dispõe sobre a legalização do jogo do bicho, bingos, caça-níqueis e cassinos. Para mim é a melhor solução possível.
nesse momento agora, nós teríamos, né, o dever moral de legalizar a jogatina no Brasil, e vai injetar aí, segundo projeção do relatório, cerca de 50 bilhões na economia, além de gerar 700 mil empregos diretos, fora os indiretos. Quem conhece o Uruguai, o Conrad ali, tá? Quem já teve a oportunidade de ir ao Conrad, sabe que todo o comércio no entorno, em Punta del Este, gira em torno do cassino. Então, nada mais alvissareiro que esse projeto ser aprovado e entrar em aprovação. Nós estamos falando de cerca de 700 mil empregos diretos. Isso vai suprir os prejuízos que nós tivemos? Não vai. Vai amenizar. Agora tem gente passando fome, cozinhando literalmente na lenha. Quem ainda tem um teto e quem ainda tem comida para botar nas panelas. E eu vou além. Liberar, legalizar a jogatina não é apenas o passo decisivo. Esse é o primeiro passo. O Brasil tem que primeiro reduzir o seu funcionalismo público, enxugar a máquina, literalmente reduzir a quantidade de empregados do Estado, modernizar a nossa justiça e principalmente rever, né, a situação da justiça do trabalho. Necessariamente nós temos que reduzir a carga tributária pelo ingresso de valores que ingressam no Brasil, trazendo para nós um ambiente de negócios mais favorável, em que pese nós deveríamos isentar a tributação de recursos que ingressem no Brasil. Não raras às vezes países como o Uruguai tinham um ingresso muito elevado de dinheiro, porque as barreiras fiscais para que um cidadão abrisse uma conta e depositasse seus valores dentro do território uruguaio eram quase nulas. O Brasil deveria seguir esse conceito de economia. Nós temos que reverter esse cenário de falência, porque o Estado está falido. O Estado, quando eu digo, é governo federal, governo estadual e os governos municipais. Não tem dinheiro para pagar esses empregados do governo. As estruturas aí, elas estão se deteriorando. Então nada mais justo do que nesse momento nós repensarmos essa política de proibição de jogos e literalmente fazer uma anistia, inclusive. Eu vou além nesse projeto aqui. Eu acho que nós deveríamos anistiar os valores desses empresários que hoje exploram essas atividades que lamentavelmente são ilegais e internalizar isso no sistema financeiro nacional. É volumoso o dinheiro que para e passo ingressa nos cofres dos banqueiros do jogo do bicho, nos empresários que exploram a atividade de bingo e cassinos, porque existe escamoteado por debaixo dos panos, mas isso é uma realidade. E lamentavelmente esses empresários são tratados pela lei como se bandidos fossem. O que, convenhamos, são atividades que geram muita divisa. A nossa economia ela circula muito nesse meio e o Brasil até hoje não quebrou, porque há sim um valor expressivo correndo no sistema financeiro que é, entre aspas, esquentado com dinheiro dessa fonte. Então nada mais justo com esses empresários do que nós anistiarmos as atividades até então ilegais e fazermos com que a partir de agora se legalize o jogo e se gere emprego em cima dos cassinos, das bancas de aposta, das bancas do jogo do bicho e demais atividades correlatas. É uma mentalidade muito tacanha manter
uma política de proibição dessas atividades aí, sendo que elas têm muito a oferecerem para a economia do Brasil. O Rio Grande do Sul, com a nossa serra, com a nossa predisposição para o turismo, se desenvolveria um século em 10 anos. Então, há que se pensar, e também há que se pensar em que administradores, né, porque em último caso o governador aí, os políticos que ocupam esses cargos públicos são administradores e são transitórios. Eles deveriam ter uma ideia maior de Estado, né, e até uma ideia de nação, parar de tributar, parar de botar uma carga tão elevada aí, inclusive nesse momento aí dessa carniça que se abateu pelo mundo, deveríamos pensar numa anistia geral e restrita de impostos sobre o que foi percebido pelos empresários que estão muitas vezes trabalhando de maneira camuflada, porque há toda uma pressão midiática e há toda uma pressão estatal para que eles não desenvolvam as suas atividades, o ganha-pão das suas famílias. Então, o mínimo que o Estado pode fazer por quem gerou e gera tanta renda e tanta divisa é anistiar esse período todo aí que a atividade comercial despencou. É até desumano cobrar dessas pessoas impostos que eles não têm. A realidade é essa. O pouco que se vende não cobre as despesas de água, luz, telefonia, a despesa com empregados. Muitas empresas estão numa situação falimentar porque para dispensar legalmente seus empregados tem que fazer acordos que são extremamente caros e de uma burocracia elevada. Então o Brasil, o Rio Grande do Sul, deveria tratar melhor, deveria tratar com mais dignidade quem efetivamente mantém a máquina funcionando, que em último caso são os empresários e os empregados. No momento que se gera condições propícias, auspiciosas para a atividade empresarial, se está gerando mais empregos. E parece que essa consciência ainda não existe em boa parte dos administradores que estão nesses cargos eletivos aí, que são temporários. E não tem, parece que, percepção de que quanto mais a gente desenvolver a atividade empresarial, mais rico é o Estado. O que é uma noção básica de economia, e aí fica o lembrete para a população gaúcha, né? Tome mais cuidado em quem for votar em 2022, porque eu acho que a gente tem que eleger aí representantes que tenham pelo menos um conhecimento básico, né? Digamos assim, primário de economia, porque os que estão aí, olha, são muito fraquinhos. A realidade é essa. E de contraponto, a saúde pública também está uma porcaria, porque além de roubarem, né, durante séculos da população, né, também não investiram o mínimo. Fecharam um hospital de campanha aí numa das piores crises, né, da história, pelo menos da história contemporânea. Então me parece que há muita responsabilidade civil aí a ser avaliada, mas acima de tudo há muita má gestão e uma mentalidade muito tacanha. No demais, me despeço de todos os amigos aí e fica o meu desejo de saúde para todos que estão me acompanhando aí nesses vídeos que eu estou fazendo, que é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine aí, porque só com a graça de Deus, né? Se depender da vontade dos homens aqui, nós estamos em maus lençóis. Que Deus acompanhe a todos nós aí.